Um desastre de proporções bíblicas. Sim, dessa forma um tanto quanto hiperbólica, porém não exagerada. Pegaram a contradição? Dessa forma, podemos classificar politicamente o que aconteceu hoje com o pastor e ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro. Porque a prisão de Milton Ribeiro quebra a vértebra principal de um dos discursos, uma retórica que a gente sabe furada, mas muito eficaz para a narrativa bolsonarista de que no governo dele não haveria corrupção. Insisto, a gente sabe que é um baita caô furado isso aí. Contudo, é a forma como ele se posiciona num momento em que é difícil encontrar elementos na realidade objetiva que sustentem o voto em Bolsonaro. O combate à corrupção, a suposta honestidade do governo seria um argumento que a militância usa nas ruas. Só que agora, com o ministro em cana, a coisa fica mais complicada para Bolsonaro. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 22 de junho de 2022, e eu começo tocando uma musiquinha para Milton Ribeiro. Polícia na cola, né, meu filho? Polícia na sua cola, Milton Ribeiro. Mas antes de entrar no assunto especificamente falando, eu peço para que você inscreva-se aqui no canal, meu filho, minha filha, por favor. Notificações na fita. É dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Então, você já se inscreveu? Obrigado. Já ativou as notificações? Muitíssimo obrigado. Eu peço para que você fortaleça, colabore com a sustentabilidade econômica, financeira aqui do canal, se transformando em membro. A partir de três míseros, patéticos, módicos reaisinhos, você colabora com o trampo aqui, dá aquela força e tem acesso a lives exclusivas. Amanhã, por exemplo, está prevista a divulgação da pesquisa Datafolha. Será que a prisão de Milton Ribeiro já repercute? Será que a gente já vai ter consequências nos índices eleitorais? Só quem é membro do canal vai saber quentinho na hora, amanhã à noite. Tem live específica analisando a Datafolha e também, claro, a leitura. Continuando a leitura do livro 1968, o ano que não terminou, de Zuenir Ventura. Somente para membros do canal. 3 patéticos reais, você se transforma em membro. Não vacile. Claro, tem outros planos lá. Se quiser fortalecer mais, eu sou só obrigado. Bora começar que a coisa hoje ficou realmente tensa e Bolsonaro, politicamente falando, tendo em vista as eleições, vive o seu momento de maior fragilidade. Veja você que a situação de Milton Ribeiro não é simples e, por conseguinte, a de Bolsonaro também não é simples. Por quê? Temos 1000 falas dele endossando, emprestando a sua reputação, empenhando a sua palavra na honestidade do pastor Milton Ribeiro. E aqui eu não vou pagar de lavajatista, fazer pré-julgamento, falar que é um absurdo e tal, não sei o quê. Eu analiso as questões sob a perspectiva macro da política, da comunicação e de como isso influencia na construção, no convencimento do voto. Nós temos hoje uma eleição bastante cristalizada. Cerca de 90% dos eleitores que falam que votam em Lula e em Bolsonaro dizem não mudar o seu voto. E eu digo mais, não acho que esse escândalo vá mudar o voto de quem está nessa convicção tremenda perante o Bolsonaro. Contudo, influencia muito naqueles que ainda não decidiram seu voto. E é esse cara que pode fazer o Bolsonaro vencer as eleições. Por quê? Porque no momento ele não lidera. Porque se Bolsonaro liderasse, a gente tivesse esse nível de cristalização na intenção de voto e um escândalo desse pintasse, poderia ser um problema, tal, não sei o quê, mas devido à cristalização, Bolsonaro poderia passar batido em relação a isso. Nós já tivemos escândalo de corrupção ao longo do mandato, em que, devido à boa avaliação geral do governo, o cara consegue dar um passo além. Quer um exemplo? Lula em 2006. Foi logo após a crise do mensalão, estourou o escândalo do mensalão no primeiro mandato, mas devido a uma boa sensação socioeconômica, as pessoas estavam vivendo melhor, as pessoas relevaram
as questões de ética, de corrupção e reiteraram o voto em Lula. Hoje, para reiterar o voto em Bolsonaro, um dos discursos, porque ninguém está vivendo melhor, os índices sociais me permitem dizer isso, à exceção da pontinha, da extrema elite, da pontinha da pirâmide social brasileira, ninguém está vivendo melhor agora, em 2022, do que vivia em 2018. E é disso que a gente fala, é desse delta S, dessa variação temporal, sabe? O S é de espaço, na verdade, então desse delta T que a gente está colocando aí, nessa variação temporal, que a gente avalia o governo Bolsonaro e as pessoas vão viver melhor. Então elas arrumam outros argumentos para sustentar a própria convicção. E é muito difícil falar assim, não, eu sustento isso aí porque o cara é grosso e eu sou grosso mesmo. Eu gosto de humilhar a mulher, eu gosto de fazer piada racista, como ele faz com frequência, falando que negros se pesam em arrobas, que o povo preto se pesa em arrobas. Então, um dos discursos seria essa suposta vantagem ética que o governo Bolsonaro tem, que não tem, a gente sabe, desde o escândalo das rachadinhas, desde quando era um deputado de Chinfim, a gente sabe que ética e Bolsonaro, e o sobrenome Bolsonaro, não andam de mãos dadas, mas era um argumento. Agora, com o ministro, que depois que Jair Bolsonaro, inclusive, usou uma metáfora, que está sendo transformou em meme agora, né? Quem já não recebeu aí 80 memes no WhatsApp, já não topou com 80 mil memes aí nas redes sociais, dele com a cara queimada e tal, porque falou que, pela honestidade de Milton Ribeiro, ele não colocaria a mão, colocaria a cara no fogo. E aí, quando o cara tá preso, fica difícil, e mesmo que ele não seja julgado. Mas vamos lá, o que está acontecendo? Ribeiro está sendo investigado pelos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influências. É aquela história dos pastores da Assembleia de Deus com acesso pastores da Assembleia de Deus, embora o Milton Ribeiro seja um pastor presbiteriano, só para a gente ter essa clareza aí e não confundir as coisas. E eles com aquele acesso privilegiado aos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Então, essa liberação, o MEC atuaria como um balcão de negócios onde os prefeitos, os políticos, mas basicamente prefeitos, que tivessem a intermediação desses pastores, teriam acesso, o pastor Gilmar e o pastor Arilton Moura, eles teriam acesso privilegiado porque Bolsonaro teria pedido isso a Milton Ribeiro. A coisa é complexa, porque o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal de Brasília, que expediu o mandado de prisão de Milton Ribeiro, ele coloca ali corrupção passiva, esse só do ex-ministro, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influências. A operação foi batizada de acesso pago. Por quê? Para ter acesso aos recursos do FNDE, o cara daria uma propina, daria 1 quilo de ouro, segundo as denúncias e tudo mais. E a situação de Milton Ribeiro, convenhamos, pessoal e profissional, as pessoas até se recuperam disso, a gente já viu isso acontecer outras vezes, mas uma cadeia marca uma trajetória. Ser preso marca uma trajetória. Milton Ribeiro terá um caráter estoico, assimilará isso sozinho, irá apanhar ali calado, de forma brava, ou vai falar quem foram as pessoas? Ele já disse em áudios, foi o próprio Bolsonaro, mas ele vai colocar Bolsonaro, vai envolver Bolsonaro agora, há pouco, basicamente há 100 dias do primeiro turno que estamos, menos de 100 dias, né? Dia 2 de outubro, estamos 22, 100 dias, olha aí. Estamos a 100 dias do primeiro turno, será que ele fala? Não sei. A verdade é que o Centrão, aliado a um aspecto gospel, veja, é uma aliança gospel miliciana Centrão. Coisa boa não dá, claro que não dá e não deu. Bolsonaro, de acordo com aliados, quando recebeu a notícia, ele ficou perplexo ao saber, perplexo, surpreso e chateado, conforme os relatos, ao saber da notícia da prisão de Milton Ribeiro. E aí ele deu uma entrevista hoje e já tirou dele da reta, né? Falou, o cara que responda, aquela história de colocar a cara no fogo já não convence mais. Temos que elogiar, sim, a independência da Polícia Federal, porque nós sabemos que as tentativas de cooptação, de aparelhamento institucional da Polícia Federal estão sendo feitas de forma explícita, de forma seguida.
O argumento de Sérgio Moro para deixar o Ministério da Justiça foi a tentativa de aparelhamento em relação às investigações da rachadinha envolvendo o Flávio Bolsonaro. Agora, é claro que se Jair Bolsonaro tivesse domínio completo sobre a PF, essa operação não teria saído. A gente tem que ter clareza disso e elogiar a independência do delegado, do juiz e dos agentes que tocaram essa investigação. Porque se fosse exclusivamente da vontade de Jair Bolsonaro, a gente não saberia disso, essa operação não teria vindo à tona. E veio. Então é preciso elogiar isso, né? Dentro do governo dentro do núcleo duro ali, do Palácio de Ministros, o clima é de preocupação porque as pessoas sabem que o emocional do ex-ministro o ex-ministro da Educação, o ex-cabeça, o ex-cadeira principal do MEC, pode vir, devido a um emocional abalado, um sentimento de isolamento, principalmente que ele já sabe dessa repercussão dessa fala de Jair Bolsonaro. Essas informações fluem mesmo no turbilhão que certamente ele vive hoje, essa informação já chegou e ele está refletindo. Ele está conversando com o seu advogado, ele está falando assim, o que eu falo, o que eu não falo, como que eu vou lidar daqui em diante. A repercussão de uma pessoa que sempre lidou com sua trajetória calcada muito no exemplo, porque o cristianismo a gente sabe, a viver aquilo que diz é importante para as pessoas que trabalham, têm na fé o seu ofício. Ele é um pastor de uma faculdade evangélica, professor de uma faculdade evangélica, a Mackenzie, né? Não é a Mackenzie, é a presbiteriana. Pô, tô confundindo os trem aqui. O que acontece é que os ministros de Bolsonaro não comentaram o assunto. Bolsonaro ficou surpreso, perplexo e preocupado, de acordo com a nota da Bela Megali, chateado. Todas essas matérias estão aqui na descrição do vídeo para você ler, se aprofundar, tudo mais. E Jair Bolsonaro vive o pior momento da sua campanha até agora. Amanhã temos Datafolha. Provavelmente não teremos boas notícias, porque tivemos aumento dos combustíveis, aliada a essa quebra, a esse pilar cerrado desse discurso de honestidade, de que no meu governo não tem corrupção, me chama de corrupto, aquela história toda. Vai ficando difícil Jair Bolsonaro reverter um cenário. Reverter as eleições, reverter voto de Lula. O que isso acontece? Nós começaremos a ver defecções, nomes do Centrão vão começar a migrar para o lado de Lula, não precisa ter a menor dúvida disso. E, sim, começaremos a ver também um acirramento do ímpeto golpista de Jair Bolsonaro. E aí é igual Divino Maravilhoso, é igual a música do Caetano, eternizada na voz de Gal. É preciso estar atento e forte. Por quê? Nós estamos vendo que, pela eleição, aparentemente, não vai dar para Bolsonaro. O nosso 6 de janeiro, não precisa ter dúvida, irá acontecer. Irá acontecer. Nós temos que ter cuidado, estar atentos e fortes, para que ele tenha o mesmo não, porque é injusto e lá morreu gente, seja mais ameno, e nós consigamos criar barreiras institucionais para que o 6 de janeiro, o Capitólio dos Estados Unidos, a tentativa de invasão do Capitólio dos Estados Unidos, seja um exemplo para que nós consigamos evitar o nosso 6 de janeiro, que de forma incontornável virá. E veja você, se a PF foi para cima de Milton Ribeiro quando ele já não tinha o foro privilegiado de ministro, Jair Bolsonaro deve estar pensando, né? Efeito Orloff. Olha para Milton Ribeiro e pensa, eu sou você amanhã. Quero saber sua opinião, por favor. Comentário na fita, diga aí o que você pensa, quero saber o que você tem a dizer sobre essa prisão, as consequências políticas, qual a sua reflexão, o que você elaborou sobre isso. Por favor, comentário na fita, tenho muita curiosidade em saber sua opinião e o que você pensa. Chegou até aqui? Joinha, deixa o seu like, aquele like esperto que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Joinha, meu filho, por favor. Minha filha, quer ajudar a sustentabilidade econômica e financeira a manter esse trampo por aqui? Tem o Valeu. Já falei do clube de membros lá nesse canal. Claro, você tem que entrar no clube de membros. Se não entrou ainda, pô, valeu. Aquela gorjetinha que o YouTube oferece aqui, ó. Pay, gorjetinha, valeu. E tem o Pix também, que é aquela direto na veia. Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trampo do jornalismo independente aqui do YouTube. Lives amanhã, como eu falei, tem lives só para membros, onde vamos analisar o Datafolha.
Não vacile. É 9 horas. Eu errei o card aqui, não vou arrumar, mas vocês sabem que é às 9. Quem é do Clube de Membros já recebeu lá um aviso que é amanhã às 9. Beleza? Sexta tem Tira as Crianças da Sala com o André Rodrigues. Sabadão tem Morgue Costa. Mas como é quarta ainda, a gente avisa mais pra frente. Maravilha? Rapaziada, ótima quarta-feira. Eu termino com um clássico. É nóis.